Capítulo 11. Ruas em Polvorosa. Pedro Tax pertencia à segunda geração de uma família cujo patriarca, do mesmo nome, chegara ao Brasil em 1591, na comitiva do governador-geral Dom Francisco de Souza. Para se ter ideia de onde se originam algumas das famílias coloniais brasileiras, esse nome, Tax, é na origem Tax com CKS ou Tassis, e deita raízes na região de Flandres, território da atual Bélgica. Não é o único sobrenome da época cujas origens remetem àquelas paragens. O nome Leme, aportuguesamento de Lens, igualmente provém de Flandres, cujos comerciantes mantinham frequente contato com Portugal. Pedro Taques, o primeiro, casou em São Paulo com Ana de Proença, filha de Antônio de Proença, aquele que sequestrou a freira. Já o segundo Pedro Tax, o que aqui nos interessa, já estava casado com uma irmã do grande Fernão Dias Pais e teria entre 30 e 40 anos quando se deu o crucial fato que aqui será narrado. Antes, porém, como no boxe, em que se introduz quem se posta de um e outro lado do ringue, antes de iniciar-se a luta, pois é de luta que se trata, apresentemos seu contendor. Do outro lado temos Fernando de Camargo, conominado o Tigre, e o apelido já dá ideia do tipo. Fernando de Camargo era também de uma segunda geração de assentados na vila. O pai era o espanhol José de Camargo, chegado a São Paulo na esquadra de Flores de Valdes, aquela mesma na qual veio o malfadado irmão Diego, e aqui estabelecido entre 1582 e 1583. A mãe de Fernando de Camargo era Leonor Domingues Carvoeiro, filha de Domingos Luiz o Carvoeiro, outro personagem já nosso conhecido. Se ainda hoje costuma-se exclamar com espanto, como o mundo é pequeno. Imagine-se naquele tempo e naquele lugar. Todos conheciam todos. Todas as escassas famílias se imbricavam com todas. Fernando de Camargo foi um dos chefes da devastadora expedição que em 1636-37 os paulistas desfecharam na região do Tape. Nos períodos em que sossegava das correrias do mato, ocupou diferentes cargos no governo da vila. Nesse ano de 1640, em que nos situamos, é juiz ordinário, o cargo mais prestigioso do governo municipal, e está no auge. Os confrontos contra os jesuítas, não só dentro da vila, mas também nas ocasiões em que saía para caçar indígenas sertões afora. O Tigre foi sempre campeão. Coube-lhe o papel de cabeça do movimento contra a Companhia de Jesus, que nesse ano, no mês de julho, teve seu desfecho na expulsão dos padres. Indomável Tigre. Num cálculo impreciso, a falta de documentação a respeito pode-se arriscar que estaria se aproximando dos 40 anos no momento que nos interessa. Desde 1627, está casado com Mariana do Prado, filha de outro espanhol, João de Santa Maria. Indomável e insaciável, passados alguns meses da expulsão dos jesuítas, eis que ele agora se envolverá numa disputa sangrenta com Pedro Tax, evento que, tanto quanto o conflito contra os padres, terá duradouras e profundas consequências. O cenário muda, mas muda para perto. Não é mais para o pátio do colégio, onde se deram as concentrações contra os jesuítas, mas o vizinho Largo da Matriz. E o dia seria algum entre fins de agosto e começo de outubro de 1640. Encontrando-se ambos, Pedro Tax e Fernando de Camargo no Largo da Matriz, diante da porta da igreja, eis que se estranham, se provocam, se inflamam e se insultam, e logo sacam das espadas e adagas. Segue-se uma luta encarniçada e não só entre os dois. Vai juntando gente, a indiada de cada lado, mais parentes e aliados que acorrem em socorro de um e outro, igualmente inflamados, igualmente provocando-se uns aos outros, insultando-se, lançando-se em mortal assalto uns contra as goelas dos outros. De repente, era Romeu e Julieta, ato 1, cena 1. A praça de Verona, tomada pela fúria de duas gangues rivais, espada tinindo contra espada, braço contra braço, o chão da vila tingindo-se do sangue
só que uma Verona rude, sem castelo, sem nobres, nem duelantes, com um punho de renda a brandir a espada. Outra diferença é que a luta não se conteve na praça, foi se deslocando, invadindo outras ruas, becos e largos. Imagine-se boa parte do que viria a ser o centro velho de São Paulo, tomado por uma batalha campal. E o curioso é que os contendores iam percorrendo a vila em círculo, como que impulsionados pelo rodopio de um carrossel. Ao fim desse vicioso círculo, como escreveu o cronista que deixou o relato original do episódio, voltaram ao mesmo lugar onde a luta se iniciara. Corpos jaziam pelo chão, muitos foram os mortos nesse dia. No entanto, grande foi a providência oculta de Deus, entre aspas, segundo o cronista, e poupou os dois principais contendores. Não são necessários dotes de adivinho para supor que a grande maioria dos mortos terá sido de índios, os peões das batalhas desse tempo e lugar. Não foi dessa vez que rolou o sangue de uma figura de respeito como Pedro Taques, nem de um chefão indômito como Fernando de Camargo. O desacerto entre os dois teria estourado naquele momento ou já vinha de longa data? Tudo indica que era algo antigo. Havia entre eles, como se verá, agudas diferenças que desaguavam em disputas pelo controle da Câmara. Há ainda historiadores que levantam a hipótese de essa briga se misturar com a outra, travada em torno dos jesuítas, sendo Pedro Taques aliado dos padres, enquanto Fernando de Camargo seria o maior de seus inimigos. O fato é que, com o enfrentamento do Largo da Matriz, eclodiu em sua forma armada um conflito que, opondo em dois bandos inconciliáveis as mais ricas e influentes famílias do lugar, iria marcar a história da vila pelas décadas seguintes. A guerra entre os Pires e os Camargos. Pedro Taques não tinha Pires no nome, mas se aparentava e se aliava com essa família. Não à toa que se fez no parágrafo anterior referência a Verona. Tal qual na cidade dos Capuletos e Montecchios, São Paulo foi tomada por uma guerra de clãs. Guerras de família são tão velhas quanto as sociedades humanas, tanto mais sangrenta quanto a influência dos clãs se põe acima das leis. Elas se desenvolvem em lances tão encadeados quanto um jogo de xadrez, em que o movimento do primeiro jogador embute o convite ao movimento do segundo, e o deste de novo ao do primeiro, e assim por diante. Seu locus por excelência são as comunidades rurais, como era São Paulo do tempo sob nossa atenção. Em certas civilizações, tais guerras originaram rituais macabros, como vingar o assassino sobre o túmulo da vítima, de maneira que compensasse com o próprio sangue o prejuízo causado ao ofendido, e esse pudesse, enfim, descansar em paz. No Ceará, em Pernambuco, e um pouco por toda parte no Brasil, há registros de guerras familiares, algumas tão compridas que se prolongaram até o século XX. A de São Paulo é das mais dramáticas. Pedro Taques e Fernando de Camargo, os dois valentões que lhe deram início, acabaram saindo ilesos daquele confronto inicial, mas nem por isso sossegaram. Mais ainda, depois daquele episódio foram se acumulando os ódios, fermentados no íntimo de cada um, ou nos conciliábulos com os parentes e aliados. No ano seguinte, no mesmo Largo da Matriz, explodiria o segundo encontro entre os dois. Curto dessa vez, rápido e fatal. Estava Pedro Taques a conversar com um amigo junto à porta lateral da igreja quando veio Fernando de Camargo. Taques não teve tempo para sacar da arma, não pôde esboçar reação. A traição, Camargo enterrou-lhe a adaga nas costas. Pedro Taques morreu bem ali, junto à matriz no coração da vila. Para conferir mais ressonância, simbolismo ao sacrifício, não haveria lugar melhor. O biênio 1640-1641, na Vila de São Paulo, é prenhe de incidentes aos quais a posteridade daria o estatuto de eventos históricos. A expulsão dos jesuítas soma-se à eclosão da guerra entre os Pires e os Camargo, e a esses dois soma-se um terceiro, para cujo entendimento é preciso lembrar que o ano de 1640 é um marco na história de Portugal, é o ano da restauração. Depois de 60 anos, Portugal liberta-se do domínio espanhol, graças a um movimento que levará ao trono o Duque de Bragança, coroado como Dom João IV.
voltam a trilhar destinos separados as duas potências ibéricas. E isso, como não poderia deixar de ser, terá fundas repercussões nas colônias portuguesas. O golpe que restaura a situação anterior a 1580 deu-se em Lisboa em 1º de dezembro de 1640. A notícia chegou à Bahia em 15 de fevereiro do ano seguinte, 1641, e ao Rio de Janeiro em 10 de março. A São Paulo terá chegado cerca de uma semana depois. Foi possivelmente em meados do mês seguinte que ocorreu o curioso episódio da aclamação na vila de um rei que não era nem português nem espanhol, era paulista. É a história de Amador Bueno, o aclamado. O homem que não quis ser rei, dizem os admiradores, enaltecendo-lhe a modéstia. O homem que não quis ser rei, replicariam céticos, porque não havia reino, nem trono, nem coroa, que valessem o custo de tentar viabilizá-los. Amador Bueno era o filho mais velho de um espanhol de Sevilha, Bartolomeu Bueno da Ribeira, chegado a São Paulo logo nos primeiros anos, em 1571. Amador Bueno da Ribeira, esse o nome completo. Acumulou bens e poder. Tinha debaixo de sua administração muitos centos de índios, nas palavras do principal cronista das famílias paulistas, índios esses que tinham convertido a nossa fé pela indústria, valor e força das armas. Que esplêndida reunião de eufemismos numa única frase. Os índios não eram escravos. Estavam sob sua administração e haviam sido reduzidos a essa condição pelo motivo piedoso tão invocado no período de convertê-los à fé católica. O trabalho de seus muitos centos de índios permitia-lhe dirigir um empreendimento agropastoril de porte para a época e o local, no qual se destacava, previsivelmente, a produção de trigo, mas que incluía ainda as culturas de milho, feijão e algodão, e a criação de vacas e cavalos. Também criava ovelhas, cuja lã servia para a fabricação de um certo tipo de chapéu grosso, que era característico de São Paulo. Homem bom, entre aspas, de tão sólidos cabedais e tal poderio em índios sob suas ordens, Amador Bueno não poderia deixar de participar da administração da capitania e da vila. Ocupou vários cargos, inclusive o de capitão-mor da capitania de São Vicente, na década de 1630. Foi casado com Bernarda Luiz, filha de Domingos Luiz, o Carvoeiro, como esse mundo é pequeno, com quem teve 9 filhos, e seu quartel-general, onde mantinha seus índios, as plantações e as criações. Ficava numa extensa fazenda no Mandaqui, bairro situado lá do outro lado do rio Tietê. Como descendente de espanhol, suas relações mais estreitas eram com as numerosas famílias dessa extração que habitavam São Paulo. Lembremos que a vila, ponto de partida dos caminhos terrestres que conduziam ao Prata, ao Paraguai e mesmo ao Peru, teve desde a fundação um intercâmbio significativo com as regiões de colonização espanhola da América do Sul. A isso se acrescenta que no período de união das coroas ibéricas, 1580 a 1640, intensificou-se o trânsito de súditos espanhóis e sua fixação na vila. Numerosas famílias paulistas têm origem nesses pioneiros. Na arquitetura e nos costumes, São Paulo trairia a influência espanhola, o que representaria mais um traço distintivo com relação às vilas litorâneas. Amador Bueno, além de filho de espanhol, tinha 2 genros dessa nacionalidade, os irmãos João Mateus Rendon e Francisco Mateus Rendon, estabelecidos no Brasil desde que por aqui aportados na armada que veio libertar a Bahia da ameaça holandesa em 1625. Para dizer tudo, e em poucas palavras, era um homem envolvido até o pescoço com a espanholada, tanto a que veio da Europa como a que, originária do Paraguai, transferiu-se para São Paulo nos anos 1620 e 1630 por motivos obscuros, talvez por ter origem judaica e serem perseguidos pelo Tribunal da Inquisição, sediado em Assunção. E a espanholada, mesmo aquela perseguida dentro dos próprios territórios dominados por Madrid, não poderia deixar de estar temerosa naquela quadra em que se reafirmava a identidade portuguesa, e a maré montante do nacionalismo luso representava nova ameaça no horizonte.
Os espanhóis de São Paulo, assim narra o cronista que primeiro historiou tais fatos, o Frei Gaspar da Madre de Deus, tiveram uma ideia. Fomentariam um movimento em favor da independência de São Paulo. Proclamariam São Paulo um reino e lhe dariam um rei. O escolhido pela fortuna, poderio e prestígio foi Amador Bueno. Imaginemos um cenário de teatro que muda para sediar o novo ato da peça. Então saem o pátio do colégio e o Largo da Matriz e entram a rua e o Largo de São Bento. Amador Bueno tinha sua residência, para os dias em que vinha à vila, na Rua de São Bento. Para lá se deslocou uma turba insuflada pelos espanhóis e passou a aclamá-lo rei. Viva Amador Bueno, nosso rei! Gritavam. Foi juntando gente, o clima de exaltação entrou num crescendo, e São Paulo começou a viver nesse momento mais uma de suas habituais jornadas de alvoroço. Amador Bueno apareceu à porta, depois de insistentes chamados, mas apenas para recusar a honraria e tentar esfriar os ânimos dos manifestantes. Rei ele? Não, rei era o Bragança. Restaurado um português no trono, restaurava-se simultaneamente a dignidade da nação portuguesa. A turba não se conformava e insistia. Amador Bueno recusava sempre e chamava-lhes a atenção para o crime de lesa majestade que estavam cometendo. Lembrou a obrigação de fidelidade que tinham todos para com o rei de Portugal. Os ânimos foram esquentando, e a obstinação do povo ignorante, nas palavras do cronista, fez com que os humores da turba se invertessem. Em vez de homenageado, Amador Bueno passou a ser hostilizado, até de morte o ameaçaram. Bueno sentiu-se em perigo e, escapulindo pelo quintal da casa, pôs-se a caminho do mosteiro de São Bento. Levava a espada na mão, a turba se pôs a persegui-lo. Viva Amador Bueno, nosso rei, insistiam. Ele respondia em alta voz, viva o senhor Dom João IV, nosso rei e senhor, pelo qual darei a vida. Outro cronista registra um gesto ainda mais altivo. Desembaiando a espada, o aclamado teria gritado, real, real, por Dom João IV, rei de Portugal. Seria um eco do grito que, nas primitivas lutas de expulsão dos mouros, Camões põe na boca da soldadesca lusitana. E diante do exército potente, dos inimigos gritando, o céu tocavam, dizendo em alta voz, real, real, por Afonso, alto rei de Portugal. Chegando ao mosteiro, Amador Bueno enfiou-se, célere, porta adentro, acobertado pelos padres. Tão rapidamente quanto se abrira, a porta se fechou, e os manifestantes ficaram do lado de fora. Nem por isso desistiram. Gritavam, pediam a presença do suposto rei. Veio o abade e procurou acalmá-los. Jogava-se um jogo de paciência, esperando que o tempo viesse a esfriar os ânimos. Mais um pouco e o próprio Bueno reapareceu. Estava agora cercado pelos religiosos do convento. A companhia dos profissionais da fé era uma maneira de chamar a turba ao respeito e à moderação. Enfim, o ex-futuro rei conseguiu convencer o povaréu de que tinham sido todos vítimas de um ardil dos espanhóis. A obrigação de quem quer que habitasse a porção portuguesa da América era de obediência irrestrita ao monarca português. No dia seguinte, Amador Bueno retirou-se para Santos. Era um homem já de certa idade, e em Santos ficou até que se acalmassem os espíritos. Talvez o episódio não tenha ocorrido de forma tão colorida, com tantas correrias e brados heróicos. Talvez, como defende, desde o século XIX, uma corrente de historiadores, nem tenha ocorrido essa aclamação de Amador Bueno. Subsiste o fato de que a forte presença de espanhóis gerou tensões em São Paulo à época da Restauração, 1640, e de que, para aplacá-las, Amador Bueno desempenhou um papel preeminente. Indague-se de um brasileiro qual seria a capital nacional dos restaurantes, e a resposta será São Paulo. No último terço do século XX, a cidade firmou a reputação de possuir um parque gastronômico de primeira ordem, pois o antecessor distante dos templos culinários da metrópole é o estabelecimento de um senhor sobre o qual nada se sabe, de nome Marcos Lopes. O leitor merece um descanso depois de tanto conflito. Que tal para relaxar?
um jantar de Marco Lopes. Marcos Lopes foi o responsável pela primeira casa de pasto de São Paulo. A instalação de tal tipo de estabelecimento respondeu a um reclamo da Câmara Municipal, que julgou necessário ter à vila um lugar que vendesse, entre aspas, coisas de comer e de beber. Tratava-se de um conforto a oferecer aos forasteiros o hábito dos próprios habitantes saírem a comer fora por diversão, por praticidade ou pelos prazeres da experimentação gastronômica, é algo que demorará ainda muitos anos para vingar. Propôs-se Marcos Lopes aceitar a incumbência e, depois de jurar sobre os santos evangelhos, foi investido oficialmente pela Câmara em suas funções, comprometendo-se a fornecer em seu ponto de comércio carnes, beijos, farinhas e outras coisas. Diga-se de passagem que, na boa tradição medieval, cabia à Câmara habilitar os candidatos a exercer os diferentes ofícios, bem como fiscalizar pelos funcionários chamados almotassés seu correto exercício e os preços cobrados. O restaurante de Marcos Lopes, e talvez restaurante seja um nome muito pomposo para o caso em tela, mais adequado seria chamá-lo de bodega, tasca ou, na melhor das hipóteses, taberna. Dobrava-se de estalagem, como era costume, e data do distante 1599. Dom Francisco de Souza estava para chegar, acompanhado de comitiva, e foi no intuito de equipar a vila com um mínimo de recursos para receber os visitantes que se cogitou de dotá-la com tal gênero de estabelecimento comercial. Em 1603, uma cigana, Francisca Rodrigues, abriu casa similar. E na década de 1630, há notícias de barbeiros que também vendiam comida e bebida. Barbeiros que, por sinal, não eram só barbeiros, como se sabe, mas também cirurgiões e, em especial, cultores dessa prática médica de ampla indicação, que era a sangria, um paladar acostumado às iguarias dos bons restaurantes da São Paulo contemporâneo. Chamaria as iguarias servidas na casa pioneira de Marcos Lopes, na da Cigana ou na botica de múltipla serventia dos barbeiros, pelo nome insultuoso de gororoba. As próprias instalações, quando as havia, em vez de tais prestadores de serviços, o fazerem na própria casa ou na rua como ambulantes, seriam chamadas de espelunca. Sejamos tolerantes, a rudeza do meio e a pobreza de recursos os redime. Em São Paulo comia-se comida de índio, como já sabemos. Faltava sal, e dois dos pratos mais comuns que prescindiam desse elemento eram a canjica e o angu, ambos feitos com tão abundante e apreciado milho. Concorrente do milho no gosto popular era a mandioca. Dela, entre outras coisas, se fazia a farinha de guerra, uma pasta de mandioca cozida que, enrolada em folhas, podia durar muito, e por isso era levada no bornel dos integrantes das entradas, para servi-los no sertão. Aprendida dos índios, a farinha de guerra servia também aos jesuítas em suas andanças. O feijão aos poucos também se impôs no prato dos paulistas. O milho tinha a vantagem de crescer rápido, em boas condições, 3 meses depois da semeadura. Assim era o cultivo preferencial das equipes avançadas, que antes da partida das grandes bandeiras eram enviadas para certos pontos do itinerário a ser percorrido, com o objetivo de abrir roças para a alimentação da tropa. Criações de gado bovino foram implantadas em ritmo crescente ao longo do século XVI no Planalto Paulista. Antônio de Proença, aquele português, o leitor já sabe, o da Freira, foi assim como seus herdeiros, grande criador de gado em sua fazenda do Ipiranga. Boa parte da produção era, no entanto, destinada à exportação. Mais de uma vez, a Câmara tomou providências para conter a venda para fora, temerosa do desabastecimento local. Vendidos às vilas do litoral, onde não havia criação, bois e vacas seguiam pelas precárias trilhas da Serra do Mar, tangidos pelos índios. Reclamava-se que tal movimento de animais acabava estragando os caminhos e obrigando a frequentes reparos. O peixe foi também de fundamental importância para a alimentação dos moradores do Planalto, assim como já o fora para os índios, um método de despender na pescaria o mínimo de esforço,
com o máximo de rendimento era recorrer ao timbó ou tingue, uma erva que jogada na água deixava-a toda contaminada de um veneno escuro e matava tantos peixes quanto houvesse. Os jesuítas Anchieta e Fernão Cardim testemunharam tal prática inventada pelos índios para a decepção dos ecologistas, que séculos depois os considerariam perfeitos exemplos de povos respeitadores da natureza. Anchieta afirma que certa vez viu matar 10.000 peixes de uma vez por esse método. A Câmara chegou a proibir o recurso ao timbó, em nome da continuidade da procriação dos peixes e da preservação da água. Enfim, que ninguém se espantasse se ao adentrar nas bodegas da época fosse recepcionado com uma sopa de cobra ou um assado de lagarto. Não só as exigências eram outras, mas também o gosto. O padre Fernão Cardim não chegou a dizer nos seus clássicos Tratados da Terra e Gente do Brasil que por aqui havia numerosos ratos de diversas castas, pretos, ruivos, pardos, e que todos se comem e são gostosos. Devidamente alimentados com um gordo rato, uma sopa de cobra ou um assado de lagarto, empreendamos agora para desfastio ou para fazer o quilo, como se diz, um giro pela vila. As ruas continuavam tão sujas como muito provavelmente eram as cozinhas das tascas, mas pelo menos começavam a ganhar nomes, não nomes oficiais, que isso só muito depois, a partir de 1809, é que vai acontecer, mas nomes que lhes pespegava o povo. A rua que dá acesso ao mosteiro de São Bento, a primeira a ser batizada, foi inicialmente chamada de Martim Afonso, em honra não ao de Souza, mas a Martim Afonso Tibiriçá, nome cristão do cacique que ajudou os padres a se instalarem no Planalto. Já nos anos 1630, o nome muda para Rua que vai para São Bento, ou Rua Direita de São Bento, ou ainda Rua de São Bento para São Francisco. E na década seguinte, consolida-se o nome que perdurará pelos séculos vindouros, Rua de São Bento. Outra rua que logo merecerá um nome é a direita que vai para Santo Antônio, ou Rua de Santo Antônio, assim chamada por causa da ermida que os franciscanos construíram sob a invocação desse santo, no primeiro lugar que haviam escolhido para seu convento, aquele que no futuro será a Praça do Patriarca. Essa rua logo perderá o atributo dedicado ao santo para mais economicamente virar apenas Rua Direita. Igualmente vai se fixando o nome de Largo da Matriz, ou Terreiro da Matriz, para a futura Praça da Sé, e de Terreiro do Colégio ou Pátio do Colégio para o largo em frente ao Colégio dos Jesuítas. Outro largo existente na primeira metade do século XVII era o da Misericórdia, assim chamado por causa de uma igrejinha ali existente. A igrejinha sumiu. O largo, embora indigno desse nome estreito que é, permaneceu. Mais frequentes do que esses, no entanto, nos documentos antigos, são os logradouros sem nome ou antes designados apenas pelo nome de um morador ou referência semelhante. Assim, a travessa que vai para as casas do defunto Dom Simão, a travessa onde mora Manuel Morato, a que se abriu pelo oitão da casa de Jacome Nunes, ou a que está tomada pela Câmara. O Largo da Matriz já ia sendo promovido ao principal ponto de referência da vila, e como tal merecia tratamento mais cuidadoso. Em 1642, para que ele pudesse ser alargado, a Câmara desapropriou terrenos de particulares, justificando que o fazia para assim a vila ficar mais enobrecida, e a praça dela. Praça da Vila, ou a Praça dessa Vila, eram outros nomes com que os documentos se referem ao Largo da Matriz. Outras importantes vias de comunicação eram as pontes, não esquecer que a vila se elevava entre dois rios, e que mesmo na parte onde não era abraçada nem pelo Tamanduateí, nem pelo Anhangabaú, cercavam na várzeas tão frequentemente alagadas, que sua configuração era próxima de uma ilha. As pontes primitivas consistiam em toscas armações de madeira, que viviam em reparos, incapazes que eram de suportar o peso das cargas com que os habitantes teimavam em pôr suas estruturas à prova. Com quem depararíamos nessas ruas, largos e pontes?
Com mulheres, certamente não, ou pelo menos as mulheres, digamos, de família, categoria em que naturalmente não se enquadravam as índias, servas ou não. Lugar de mulher de família, entre aspas, era em casa. Além de reclusas, elas eram analfabetas. Não que não houvesse muitos analfabetos igualmente entre os homens, tanto havia que eram comuns as assinaturas em cruz nos documentos. No caso das mulheres, no entanto, o analfabetismo era entendido como um dado da natureza, tão inseparável da condição feminina quanto ter seios e aptidão para dar à luz. Por ser mulher e não saber ler, escrevia-se nos documentos, para justificar que outro assinava por ela. Nos inventários e testamentos pesquisados por Alcântara Machado para escrever sua obra Vida e Morte do Bandeirante, só aparecem duas mulheres alfabetizadas. Quem trançava para cá e para lá, pela vila e arredores, era com certeza a indiada. Índio era pau para toda a obra. Já vimos que em 1650, os índios de Fernão Dias estavam ocupados na construção da nova igreja dos beneditinos. Era hábito da Câmara requisitar para certas obras públicas que os moradores cedessem cada um certo número de seus índios, assim para reparar ou fazer caminhos, reparar ou construir pontes, ou ainda para serviços de limpeza. Tratava-se do sistema de empreitada, ao qual se dava o nome de mão comum. Os índios eram agricultores, operários de construção, transportadores. Nessa última qualidade, cabia-lhes inclusive e principalmente os serviços de transporte no percurso Serra do Mar abaixo ou acima, carregando não só o trigo para ser exportado do Porto de Santos, não só tocando gado para abastecer as vilas do litoral, como também sustentando nos ombros os senhores ou damas que por velhice, doença, fragilidade, preguiça ou altivez, principalmente altivez, não se utilizavam das próprias pernas. O trigo era transportado em cestos de 30 quilos cada. Os senhores e senhoras, em especial as senhoras, podiam ir em cadeirinhas, ou então, mais típico ainda, em redes, iguais às redes de dormir, atravessadas por um pau e carregadas em cada ponta por um índio. Havia redes elaboradas de nobres tecidos, finamente trabalhados e com adornos, que podiam incluir passamanes de prata para esse fim. Eram os equivalentes regionais das carruagens de luxo dos centros mais avançados. Índio para cima e para baixo, os pesos a vergarem-lhes os corpos, os pés descalços a enfrentar as surpresas e perigos dos caminhos ou descaminhos. Eis a cena mais frequente na vital linha de comunicação entre o Planalto e o litoral. Afinal, tinha-se escravo para quê? Ou melhor, ninguém tinha escravo. O que se tinha eram, entre aspas, peças de serviço, peças forras, gente forra, gente do Brasil, gente de obrigação, gente de serviços obrigatórios ou ainda gente da terra. Como escravizar índios era proibido por lei, não se ousava chamá-los de escravo. Criou-se então um virtuoso leque de eufemismos para nominar o inominável. Nos testamentos multiplicavam-se as menções às peças forras, ou gente forra, que o testador dispõe-se a deixar aos herdeiros, isso mesmo, são peças forras, mas transmitidas aos sucessores como se propriedades fossem. Declaro que não possuo escravo algum, cativo, mas somente possuo, como é o uso, 90 almas do gentil da terra, os quais tratei sempre como filhos, e na mesma formalidade os deixo a meus herdeiros, dizia o testamento de Maria do Prado. É de bom tom recorrer a volteios piedosos, como este de declarar que sempre tratou como filhos as peças, entre aspas, em questão. Vender índio à luz do dia, com registro em documento, pouco se ousa, mas o repasse nos atos sucessórios é praticado sem constrangimento e tem justificativa nos, entre aspas, usos e costumes da terra. Antônio Domingues e Isabel Fernandes mencionam em seu testamento conjunto 10 índios que, entre aspas, são livres pelas leis do reino, mas de serviços obrigatórios pelo uso e costume da terra, razão pela qual os deixam na mesma condição aos herdeiros.
Índios de minha administração. Outra expressão corrente traz à tona um artifício institucional mais elaborado para esconder a escravidão indígena. Índios não eram seres que podiam administrar a si próprios. Legalmente eram considerados incapazes. Como aos jesuítas nos aldeamentos, coubera o papel de seus administradores, por analogia, foi-se criando o conceito de administração particular. Os índios que se tinha na fazenda ou em casa eram de, entre aspas, administração particular de seus senhores. Nem só a frieza e o cinismo regem os atos dos testadores. O caso de um F.R. de Miranda mostra como era possível, no ato de testar, ser acometido de um rasgo espetacular de arrependimento. Abre aspas. Declaro que fui 2 vezes ao sertão dos Carijós, diz ele. Tem alguns serviços que mando a minha mulher e filhos, que querendo eles estar em sua companhia, os tratem como forros. E quando se queiram ir, não lhes impedirão sua ida, mas antes a favoreçam pela afronta que lhes fiz, com os trazer com pouca vontade sua, fecha aspas. Todo mundo tinha seu escravo, não só os grandes proprietários rurais. Estamos diante de uma sociedade em que não ter índio, nem que fosse um só, para servir em casa, ou pescar o peixe com que se alimentar, era condenar-se à existência de pária. Um testador declara não possuir bens imóveis nem de raiz. Tudo o que tinha de seu era, abre aspas, um negro gentil do Brasil, já velho, fecha aspas. Negro, como já vimos, ou negro gentil, ou ainda negro da terra, eram outras denominações muito usadas para uma gente que, apesar de não ter pele tão escura como a dos africanos, igualava-se a esses no fato de também ter vindo ao mundo para obedecer e trabalhar pelos senhores. Não eram estranhos aos paulistas esses escravos de verdade, permitidos por lei, que eram os africanos, mas eram escassos na terra. Por que a preferência pelo índio? Em primeiro lugar, porque os índios eram abundantes na região, assim como nas áreas que os paulistas aprenderam desde cedo a palmilhar. Em segundo, porque os escravos africanos eram caros para um centro econômico de importância secundária como São Paulo. Em terceiro, porque sendo um centro de importância secundária, estava a diferença das zonas açucareiras do litoral, desconectado das linhas de tráfico negreiro, que partindo de Angola ou da Guiné abasteciam o mercado brasileiro. Em quarto, isso é fundamental porque em São Paulo, o tipo de sociedade ou de cultura ou de civilização ou incivilização que se erigia tinha profundos vínculos com o índio e dele dependia, como se depende do ar para respirar. Não se iria ao sertão se os índios não tivessem ensinado o caminho. Eles conheciam os bichos e as ervas da terra. Na Serra do Mar e em outras partes, eles executavam serviços de transporte porque sabiam onde estavam pisando. E na briga eram soldados incomparáveis, com quem se podia contar não só para defender a vila, como também para engrossar as forças paramilitares que os senhores, tanto para as entradas sertão adentro, como para as querelas internas, iam acumulando. Nenhum desses serviços podia ser feito por um estrangeiro ignorante da terra. Como os africanos, os índios ainda ensinaram o que comer, em alguma medida, como se curar das doenças com os recursos disponíveis. Sem índio, não se compreenderia São Paulo. Encerrado esse passeio pelas tascas, as ruas e as gentes da terra, voltemos às brigas. É de espantar como uma povoação tão pequena e carente, nos fundões da América Portuguesa e do mundo, pudesse acumular tantas disputas. Caso se queira adicionar mais um aos conflitos entre colonos e jesuítas, espanhóis e portugueses, ou uma família contra outra, há ainda a longa pendenga sustentada pelos moradores contra aquele que, nomeado em meados da década de 1640, deveria ser a maior autoridade religiosa da vila, o vigário Domingos Gomes Albernaz. Mas deixemos esse caso em suspenso, é hora de voltar ao conflito entre Pires e Camargos.